A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una. Capítulo 4. Entre o amor e a miséria. Assim que Luísa despertou, vestiu-se rapidamente e correu para o apartamento de seus pais. Dormira poucas horas, havia passado quase toda a noite ponderando sobre qual seria a melhor atitude a tomar naquele momento tão difícil de sua vida. Sabia que na época em que vivia, a mulher era educada para assumir o comportamento de persuasão sobre o sexo masculino, tanto na vida conjugal quanto na social, adquirindo sua própria projeção através da projeção de seu marido. Politicamente, ela era estimulada a colaborar na conquista de cargos e também poderia interferir na administração dos negócios da família. Para sua infelicidade, ela não estava motivada para esses assuntos, contrariando todas as expectativas de seu pai, que acreditava que o bom andamento de seus negócios dependia da influência da filha junto a Augusto, que era o filho de nobres influentes. Nos últimos tempos, havia um crescente descontentamento por parte da sociedade francesa em geral. O sistema econômico vigente era cruel e improdutivo. Os camponeses e a maior parte da população, exceto o clero, os nobres e os burgueses, viviam na mais completa miséria. As pessoas que tinham consciência social lutavam contra aquele sistema. Francisco, pai de Luísa, era um homem extremamente ambicioso e inescrupuloso e atuava como conselheiro militar do rei. Era temido e respeitado por todos. As batalhas que engendrou tinham como marca registrada uma crueldade desmedida, denotando ter um gosto extremado pela matança. Muitas vezes era seriamente criticado pelos outros conselheiros, que tentavam persuadir o rei de que a coroa deveria ter maior flexibilidade em suas transações políticas, para poder gozar de maior simpatia perante os outros países. Francisco sentia que estava perdendo terreno e que precisava fortalecer suas alianças com alguns desses conselheiros. Entre eles destacava-se o pai de Augusto, que era ministro da Justiça e tinha grande ascendência sobre o rei. Pretendia, por intermédio da persuasão que sua filha poderia exercer sobre o futuro marido, obter a adesão deste importante aliado às suas causas e na luta contra aqueles que queriam enfraquecê-lo perante o rei. No caminho para o apartamento dos pais, Luísa lembrava com ódio que desde que era muito pequeno, Augusto já era muito dissimulado. Demonstrava publicamente grande admiração e devoção por ela, porém quando estavam a sós, ele sempre a importunava com suas brincadeiras degradantes. A frágil donzela, envolvida pela amnésia momentânea que se faz necessária à grande maioria dos espíritos que reencarnam, ainda não poderia compreender que, em outra vida, adquirira débitos em relação àquele que agora interferia em seu livre-arbítrio, Augusto. Nos últimos tempos, porém, o jovem ultrapassou todos os limites. Certa vez, da janela de seu apartamento, observando que a moça passeava sozinha pelo jardim, vestiu-se apressadamente e correu ao seu encontro. Quando percebeu que ele a seguia, Luísa imediatamente mudou de rumo, retornando para o castelo. Augusto então apressou o passo e em poucos minutos conseguiu detê-la, segurando-a fortemente pelo braço. Luísa ainda tentou um diálogo amigável. — Como vai, Augusto? — Melhor impossível. Nem havia notado que você também passeava pelo jardim. Vim especialmente para encontrá-la. Você quer me dizer algo? Por favor, solte meu braço. Você está me machucando. Sempre quero dizer-lhe algo, mas você nunca quer me ouvir? Você sabe que não aprecio suas brincadeiras. Mas a única coisa que quero de você é o amor. Já lhe disse que não o amo, porque insiste. Como pode não me amar? Sempre fiz tudo por você. Sou capaz até de matar para estar ao seu lado. Augusto disse isso, puxando-na brutalmente contra si. Solte-me, senão eu irei gritar. Pode gritar a todos estiverem aqui, aproveitarei para contar-lhe que a menininha não é mais pura. Naquele momento, Luísa sentiu o corpo entorpecer de ódio. A sua visão ficou turva, quase desfaleceu. Reunindo um pouco de forças que ainda lhe restava, falou: Ainda não posso afirmar, pois não tenho provas contundentes, mas meu coração me diz que foi você quem me molestou naquela noite. Ora, não se faça de puritana. Apesar da pouca claridade de seu quarto, pude ver perfeitamente você e o Guilherme entregues à volúpia em sua cama. Clara jura tê-lo visto entrando em seu quarto naquela noite. Sim, entrei exatamente no momento em que você o seduzia. Isso não é verdade. Clara afirma que você entrou no meu quarto no começo da noite. Aquela rapariga idiota me odeia, por isso vive me difamando.
O que faz acreditar que ela odeia? Tenho certeza que você envenenou contra mim. Apesar de ter todos os motivos para isso, nunca depreciei você perante ninguém. Você acha que eu vou acreditar nisso? Acredite no que quiser. Sentindo-se totalmente desamparada, Luísa começou a chorar. Soluçava tanto que o peito até lhe doía e mal conseguia respirar. Sentia-se desprotegida e fragilizada, pois sabia que não poderia contar com o apoio dos pais, que com certeza se voltariam contra ela. Na verdade, seus pais nunca se preocuparam com ela, estando sempre muito mais voltados para as convenções sociais e políticas. Davam valor em demasia a futilidades que acabaram por abrir um grande abismo entre eles. Por que Augusto insistia em se declarar inocente? Quem teria colocado aquele sonífero em seu chá? Quem seria o crápula que a entorpecera e depois a violentara cruelmente? Que soubesse, não tinha inimigo, e nunca se insinuara para quem quer que fosse. Desde o sucedido, procurara desesperadamente desvendar a identidade do nefasto, porém nunca obtivera êxito. Luísa estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu que já estava há alguns minutos parada em frente à porta do apartamento de seus pais. Ponderou se não seria inútil tentar novamente destituí-los daquela ideia de casamento. Respirou fundo e bateu na porta. — Papai, mamãe, posso entrar? — Claro, já tomou seu café da manhã? — perguntou a mãe. — Ainda não, assim que acordei vim para cá. — Então se sente e tome o café conosco. Luísa fez o que a mãe lhe pedia. Apesar de não estar com o mínimo de apetite, não queria contrariá-los em nada. O relacionamento entre o casal e a filha era realmente muito frio e distante. Na corte, tradicionalmente, assim que os bebês nasciam, as mães os entregavam imediatamente para as amas de leite, que se encarregavam da amamentação e criação da criança. Algumas mães, porém, já não seguiam essas normas e dispensavam as amas para poderem elas mesmas acompanhar mais de perto o desenvolvimento do filho. A mãe de Luísa, mulher extremamente vaidosa, sempre estivera mais voltada para os caprichos e requintes da vida social. Passava o dia todo se embelezando e se adornando para a noite se exibir nas frequentes festas oferecidas pelo rei. Conseguiu engravidar apenas uma vez. O marido, que buscava um herdeiro masculino para futuramente ocupar seu posto, nunca sequer se preocupou em disfarçar o seu profundo desgosto por não lhe haver concedido tão aguardado varão. A filha, mulher somente, poderia dar lucro se fosse bem casada, e era nisso que o casal se empenhava. — Você parece sem fome. Nem provou do pão, observou a mãe. — Preciso conversar seriamente com vocês. — O que houve? Perguntou a mãe sem muito interesse. — Não poderei casar-me com Augusto. — Ai, lá vem você de novo com essa história, disse a mãe irritada. — Minha mãe, eu não o amo, pior, tenho verdadeira aversão por ele. Como pode ter aversão por alguém que sempre a tratou com educação e respeito? — Eu não sei, não podemos mandar no coração. Sei que serei muito infeliz ao seu lado. Luísa nunca sequer cogitou a ideia de revelar a seus pais que havia sido estuprada aos 15 anos de idade. Sabia que seu pai possuía ideias machistas, acreditando que todas as mulheres, sem exceção, eram perigosas sedutoras, que colocavam em risco o equilíbrio emocional de qualquer homem. Resolveu assim carregar sozinha sua dor, não a revelando sequer à mãe, que sempre se mostrara pouco confiável, compactuando com o marido e lhe fazendo relatórios diários sobre tudo o que a filha lhe contava. O que Luísa não sabia era que sua mãe temia o marido tanto quanto ela ou mais. O contrário de sua mãe, Luísa era uma pessoa muito simples, mais preocupada com as causas sociais do que com a exaltação de seu próprio ego. Em seus estudos, foi educada por conscienciosos professores, que lhe informaram sobre as milhares de execuções de camponeses praticadas pela igreja e por latifundiários ávidos por tornarem-se proprietários das terras onde os mais pobres moravam. Nesta época, o ódio pela mulher misturou-se a uma atração mórbida por ela, devido à sexualidade culturalmente reprimida e à sua desvalorização por parte da igreja. Com o advento de Santa Inquisição, passou a ser do interesse de muitos fazer com que todos acreditassem que elas tinham pacto com o diabo e que praticavam sádicos e bizarros rituais sexuais. Tais histórias foram contadas por séculos e, por mais absurdo que pareça, eram consideradas verdadeiras por milhões de cristãos, entre eles o pai de Luísa. Luísa, agora desesperada, continuava implorando a seus pais que a desobrigassem daquele casamento. Francisco, que com muita dificuldade até então se conteve, disse num acesso de cólera: será a última vez que lhe digo. Se não se casar por bem, casará por mal. Não irei mais discutir este assunto.
Dito isso, saiu batendo a porta. O que farei, mamãe? Lamentou-se em pranto. Prefiro a morte a me casar com Augusto. Não diga isso. Você deve ser otimista como eu fui. Casei-me sem amor. Sempre achei seu pai um homem desprezível. Comportava-se como um verdadeiro troglodita, no que até hoje não mudou em nada. Se eu não pude me dar ao luxo de casar por amor, por que você poderia? Você deve fazer como eu fiz, casar com um nobre que possibilite preservar a posição social da família e com certeza será feliz. E o que a felicidade tem a ver com posição social? Pensei que o amor fosse a base para se construir um lar digno, bem estruturado e fortalecido. Olha, você é romântica demais. Como pode pensar em amor quando sua família está ameaçada de ser jogada na miséria? Miséria? Do que a senhora está falando? A monarquia agora é um empecilho para o povo e para a burguesia. Eles estão saindo às ruas gritando que somos um obstáculo à modernização da França. Mas era de esperar que isso acontecesse. Os camponeses trabalham como escravos e o que recebem por isso mal dá para se alimentarem, pois a maior parte de seus rendimentos são gastos com o pagamento de impostos para o rei e para o proprietário da terra que cultivam. Como se não bastasse, ainda são obrigados a pagar o dízimo para a paróquia. Não só eu. Como todos os nobres e também os príncipes, estamos em pânico. Estão querendo acabar com os nossos privilégios e concessões. Muitos nobres estão sendo destituídos de seus cargos, sendo substituídos por outros mais ligados à monarquia tradicional. E o que tudo isso tem a ver com meu casamento? O pai de Augusto é um homem de confiança do rei e pensa numa solução para a crise. A aliança entre seu pai e seu futuro sogro com certeza estabilizará a nossa posição dentro da corte. Não me importa em perder a minha posição social. Você não sabe o que está dizendo. Seu pai não tem especialização em nenhuma profissão. A minha família e a dele sempre sobreviveram dos benefícios e privilégios oferecidos pelo rei. Sem isso, morreremos na mais completa miséria. Luísa sentiu como se o cerco estivesse fechando. Quanto mais se empenhava em encontrar soluções, mais embaraçada ficava a rede em que fora jogada. Não temia por seu próprio destino, uma vez que não necessitava de muito para ser feliz. Com facilidade se libertaria de todo o luxo e excesso que a vida na corte lhe proporcionava. Mas e seus pais? Não queria ser o pivô de sua decadência. Não suportaria vê-los passando por privações em suas necessidades básicas. O que faria? Sem mais dizer, Luísa despediu-se da mãe e saiu desconsolada do quarto. Estava atônita, sem ânimo para nada. Enquanto caminhava, lamentava sua triste sina, entregar-se sem amor para preservar o bem-estar de